então que fazer? A cada compete agora de ver os cortes de tua vida a fazer. Menos televisão, menos jornal, e escuta-me, tirar alguma amizade de tua vida que não te leva a nada e que te faz perder muito tempo. E se você reflete, você vai ver que tem amizade na tua vida com as quais tem muita fofoca, diversões, futilidades e não te leva a nada. Tem que fazer corte. Você tem que sair daqui cravando isso aqui na tua cabeça. Eu preciso de um despertar espiritual. Leu 52. Cessa de gemer e enxuga as tuas lágrimas. Sou eu quem vos consolo. Não é um psiquiatra, nem um psicólogo, nem o ombro de outro. Luciane, eu vou chorar no teu ombro, Luciane. Eu vou começar a falar, um minuto depois você nem está aí, eu vou continuar a falar, você nem está aí, você está em outro lugar. Maldito homem que confia no homem. O Senhor responde que sou eu, somente eu posso te consolar. Quais são as regras de ouro? É sobre isso que eu vou acabar. Bota-me as regras de ouro. Vai mais adiante. Regra de ouro. As regras de ouro que você tem que gravar. Primeiro, meu passado morreu para sempre. Você tem que botar isso aqui na sua cabeça. Meu passado morreu para sempre. Por que voltar constantemente ao seu passado? A saudade do seu passado leva aqui. É um mundo de cinza teu passado. Tu não podes mais mexer. Nada. Quantas vezes eu ouvi falar, quantas vezes da crise de 29 no Brasil, quantas vezes eu ouvi falar, ele tinha fazenda de café, e a crise chegou, perdeu as fazendas. Quantas vezes já ouvi falar disso? Morreu este mundo completamente. Você tem que botar na sua cabeça para não viver de desilusões em ilusões. Meu passado morreu para sempre. Essa aqui é a primeira regra. Eu não posso mudar meu passado. Morreu. A segunda regra, perdoar e se desfazer dos rancores. Costa que costa. Tu vas me dizer, é difícil. É difícil. Mas tu tens uma mãe, tu tens um Senhor que se expõe a você. Tu tens um santo, as leituras des santos que tu vas começar a ler. E tu vas ver como foram pisoteados, traídos. Eles perdoaram. Tu não consegues perdoar porque tu não tens vida de oração. Começa a te fortalecer, indo no encontro de alguém que acabou de te dizer, sou eu, somente eu que posso te curar. Terceira regra, não de se deixar levar pela ira, porque em consequência depois tu vas cair numa depressão e na tristeza. Vai mais adiante. Número 4. O que está escrito número 4? Isso aqui é muito importante. Muito importante. Você tem que gravar isso aqui. Isso é assim. Eu tenho um tumor na próstata. De negar meu tumor na próstata, vai mudar uma coisa? Não. Ela vai diminuir? Não. Ela vai sair? Não.
Tu tem um tumor no seio. Denegar teu tumor primeiro ao médico, c'est enganou. Hein? Ele acabou de me dizer que eu tenho uma próstata, se enganou. Aí eu vou fazer outras análises, porque eu sou rejeitando isso, com todas as minhas forças. Depois eu vou começar a tratar com você. Tu me cures, eu te dou isso. Eu vou pinchichar. Porque eu não quero aceitar o inaceitável. Ela estava, nossa mãe, aqui. Hoje eu recebi um Cristo na Espanha, uma reconstituição de todas as suas chagas. É insuportável. O corpo é devastado pelas chagas, de ponta a ponta. E você, quem você tinha aqui? A mãe, aspergida pelo sangue de seu filho. Ela aceitou o inaceitável. Aceitou o inaceitável. Quantas coisas temos que aceitar que são inaceitáveis, mas que temos que aceitar para ter paz e alegria? Quantas coisas? Diga-me. Ah, se minha sogra era diferente. Mas ela é assim, aceita ela como ela é. Eu tenho uma esposa que tem uma língua, mas Deus me livre, eu sou castigado toda noite. Aceita como ela é. Está passando uma período da vida dela, depois vai melhorar, ou não. Meu esposo é emburrado, meus filhos revoltados, adolescentes, que me crucifixam. Eu não vou conseguir mudar eles. Aceitar o inaceitável. E regra melhor, aí, isso é, o que significa isso? É assim, não posso mudar. Eu posso abençoar a tumor de minha próstata, mas você não pode me desfazer dela. Posso aprender a amar ela, aí é diferente. Vai, número 5, orar intensamente. Para sair desta tristeza. Se neste santuário ele fechava à noite, acabou. Mas você tem um tesouro para poder rezar, rezar, rezar e sair desta paixão. Você tem a capela de adoração. Você tem tantos livros que a gente ou escreve ou coloca com discernimento para te ajudar, a fim que tu não seja uma borboleta espiritual. Porque aqui, porque aqui, porque aqui, porque aqui, porque aqui, tu nunca vai crescer. Depois, ser presente, enfim, ser presente a presença dele dentro de você. Porque eu falo isso? Se você tem um sacrário aqui, a maioria de vocês, a imensa maioria de vocês, entram nesta igreja, ou passam daqui, faça assim, olha. Obrigado. Sacrário é aqui. Estou passando na tua frente. Faça assim. Ele não existe. Tu não representas nada para mim. Quando eu deveria me curvar com todo o meu ser, globalmente, na tua frente, porque você está vivo aqui. Depois, no decorrer da missa, quantos de vocês, não sei por que você anda para cá e para lá, mas muitas vezes eu vejo vocês, passa aqui. Nem se curva. E, portanto, este altar representa seu corpo morto, corpo do Cristo. Então, se eu não me curvo dentro de você, se eu não me inclino dentro de você, é porque eu não sou atenta à presença de você dentro de mim. Talvez
há muita parte dentro de mim que são necrosadas e que precisam de ser acordadas. Ou eu ando bitolada, querendo só desatar um nó e o resto está morrendo dentro de mim. E por esta razão que o apóstolo diz, lê esta última frase. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. Feliz! Mas este mundo pode acreditar, quer que vocês sejam tristes. E faz e fará tudo para que vocês sejam cada vez mais tristes. Que diz o Senhor? Vivei sempre contente, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque este é o nosso respeito, à vontade de Deus em Jesus Cristo. Escuta, eu vou acabar sobre isso. Você sabe, quando você está doente, a gente bota um termômetro embaixo dos braços. Uma língua. O termômetro de sua vida, mais baixo, depois eu vou precisar mais. O termômetro de sua vida espiritual tem um termômetro. Ele existe. O termômetro de sua vida espiritual se chama alegria. Se você não é alegre, você não tem vida espiritual. Você tem um pouco de alegria, um pouco de vida espiritual. Eu não falo da alegria depois de uma pinga. Então, antes de rezar, porque eu estou encerrando, veja, bota o anel. Eu nunca falei do anel de Maria Desatadora dos Nós. Bota-me este anel aqui. Nunca. Mas hoje eu pensei que seria bom que eu fale uma palavra a você deste anel que eu tenho aqui. Coloque este anel. Ele é de prata. Você tem? Você não tem? Fora, tudo bom. Bom, eu tenho de prata, não é metal prateado, é prata, então nunca mexe. Por que eu quero falar deste anel? Porque eu preciso, para sair de minha tristeza, uma coisa abaixo dos olhos que eu posso ver centenas de vezes por dia. Porque eu esqueço. Eu sou um ser limitado. Eu vou fazer promessas, compromissos, mas já esqueci tudo o que eu fiz. Agora, abaixo dos olhos, eu vou me lembrar dos esforços que eu tenho que alimentar e fazer para ser vencedor desta tristeza, paixão que me destrói. Porque o dedo da gente, por dia, a gente veja milhares de vezes, sim ou não? Milhares de vezes, e tu vas ver o anel dela, de Maria Desatadora dos Nós. Porque eu vou fazer um pacto com você. Eu quero sair desta miséria. Eu vou precisar de você, mas também sobre o plano humano, eu vou me vigiar, me controlar, me fortalecer com a presença de teu filho dentro de mim. E cada vez que eu vejo este anel, eu vou voltar, sim. A luta ainda é grande, mas eu vou conseguir. Não tem melhor coisa para se lembrar do compromisso. Eu andei nas águas da morte e da depressão durante tantos anos. Agora vai ser diferente. Feche os olhos e incline suas cabeças.
Eu te bendigo, minha mãe, porque eu estou percebendo com mais nitidez o sintoma desta doença. Que eu alimento há tanto tempo dentro de mim. Mas os frutos de minha tristeza não são bons. São frutos amargos que contêm muito veneno, o veneno da cólera, da ira, da insatisfação globais de minha vida. Eu estou te pedindo, minha mãe, de transformar minha tristeza segundo o mundo em tristeza segundo Deus. Para me levantar, para me forçar a andar, para me aproximar do teu filho. Uma tristeza que me dinamize. Uma tristeza carregadora de esperança. Sim, eu vou tomar o tempo de te amar e de te descobrir. Eu vou me enxertar minha carne dentro de tua carne, meu coração dentro do teu coração. Porque eu sou feito para você. Eu não vou deixar mais Satanás ser o grande vencedor de minha tristeza. Minha mãe, eu reconheço neste momento que eu sou doente e comum. E que isso não pode ser levado mais adiante. Eu preciso que eu abrace com você este nó. E por esta razão, eu quero que tu me eduques a me desfazer de meus rancores, de minhas faltas de perdão, de minhas ilusões do meu passado, das ilusões que eu carrego quanto ao meu futuro. Implanta-me, minha mãe, no momento presente, que é o momento de Deus e no momento da graça. Não por amor ao nome de teu filho Jesus, não me deixe mais fugir do momento presente. Dá-me também a graça de aceitar o inaceitável, porque até agora eu rejeitei o inaceitável com todas as minhas forças. É por esta razão que eu sou esgotado, depressivo, derrotado e triste. Muda ao meio do belo amor minha tristeza em alegria. Eu estou te dando na liberdade agora de romper, arrancar, desraizar as raízes da doença que me diminui tanto a minha tristeza.
Amen. Eu fico surpreso e admirado de ver a paciência e o comportamento e a postura de todos vocês que me aguentaram até agora. Vocês são de parabéns. Eu amo vocês. Amém. De pé, eu vou abençoar vocês. Eu te rogo, Jesus, de abençoar pelas mãos de tua mãe, nossa mãe, teus filhos aqui. Olha como ficaram tão comportados, tão doces, tão receptivos. Faz crescer, Senhor, nestes corações que te pertencem, tudo o que foi dito, porque tu queres salvar e curar teus filhos e filhas. Que este sinal da cruz reergue-les, consolida a fé daqueles que vacilham, apacenta os atormentados e dá esperança a todos que não acreditam mais que tu és a rocha e que com você tudo é possível. Que o Senhor Jesus cobre de bênçãos sobre bênçãos todos vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Está fraco. Amém. Muito bem. Muito obrigado.